dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 18 de outubro, são 10h30 da manhã. Começar aqui por política, que tem sido uma constante aí nos últimos dias, sempre com aquele ponto apartidário sobre um possível reflexo de crise política na agenda liberal. Esse é o nosso foco sempre, mas eu acho que vale reforçar. Então ontem o que a gente assistiu foi, acho que um recrudescimento grande aí desse racha no PSL, né? Primeiro porque surgiram áudios de um encontro, uma reunião interna do grupo bivarista do PSL, ou seja, do grupo que é favorável ao presidente do partido, Luciano Coutinho, e não ao presidente Jair Bolsonaro. E inclusive o delegado Valdir, ele disse que teria material para implodir o presidente. Ele diz: vou implodir o presidente. A questão é que, como a gente sabe, o presidente Jair Bolsonaro, ele tentou destituir o delegado Valdir da liderança do PSL na Câmara e colocar o seu filho Eduardo Bolsonaro no lugar. E parece que para isso ele teria mesmo acuado alguns deputados, cobrando assinatura e na base do se você está comigo, você assina. E é claro que também houve pressão pelo lado bivarista para ter as famosas assinaturas. O ponto que vale para a gente destacar aqui só é que o lado do bivarista acabou prevalecendo, ou seja, a maioria das assinaturas foi para manter o delegado Valdir à frente da liderança do partido na Câmara. E com isso, é claro que assim, é uma derrota que não foi legal para o presidente sofrer, né? Assim, nunca é legal uma derrota. Acho que você sempre entra numa briga, inclusive, principalmente se você tem um cargo como de presidente da República, você entra numa briga de partido se você acha que tem alguma vantagem comparativa, né? Se você acha que aquilo não vai te queimar no futuro, enfim. E acho que o presidente tinha pouca ideia, assim, ou então superestimou a sua base e entrou e saiu derrotado. Na sequência, ele substituiu a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Halfman, pelo senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. Vale destacar que a senadora, a deputada Joyce, ela era uma voz muito ativa, ela é uma voz muito ativa, ela era muito pró-Bolsonaro, em pautas como previdência, liberdade econômica em geral, pensamento econômico liberal. Ela é muito ativa, faz tweet, faz vídeo, pressiona mesmo, trabalha pelo governo. E na sequência ela soltou uma carta como se fosse uma carta de alforria ter sido liberada pelo partido, claramente chateada, né, pelo ocorrido, e dizendo que vai continuar trabalhando para o Brasil. E aí, na esteira disso tudo, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro foram substituídos da liderança dos diretórios do Rio e São Paulo, respectivamente, pelo PSL. Então ficou meio uma resposta, um toma lá da cá. Vale ressaltar duas coisas. Assim, primeiro, o desejo pessoal do presidente Jair Bolsonaro de ter o seu filho Eduardo à frente da embaixada americana se enfraquece bastante, né? Fica difícil imaginar que nesse clima de racha político vai existir algum clima para aprovação do Eduardo pelo Senado para ser embaixador nos Estados Unidos. Então, assim, isso já dá uma enfraquecida e com certeza era um projeto pessoal do presidente. Outra coisa que ele deveria ter ponderado antes de entrar nessa seara. Outra coisa que chama muita atenção também é como essa briga está pública, né? É claro que assim, todos os partidos têm crises, mas eu acho que elas ficam mais contidas, mais internas, na medida que a crise envolvendo o partido do presidente se torna tão público e os áudios estão na internet e tal, isso dá uma enfraquecida na figura do presidente. A gente ressalta que essa foi mais uma semana em que a agenda política ficou bem devagar, né? A única pauta é a sessão onerosa, que foi aprovada, e o resto da semana a gente não viu o impacto dessa crise do PSL sobre a agenda. A gente espera que não haja e, inclusive, semana que vem, dia 22, está programada a votação do segundo turno da Previdência no Senado. A despeito dessa crise política toda, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, se reuniu ontem com o ministro Paulo Guedes e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar aí da extensa pauta que espera a Previdência ser aprovada, né? E está ali
reforma tributária, administrativa, regras de ouro, pacto federativo, inclusive ele disse que todas são prioritárias. Então, assim, com certeza semana que vem vai ser um termômetro bom para a gente ver se essa crise do PSL ficou para trás e a agenda pode ser tocada normalmente. Inclusive, acho que vale só destacar que o lado vencedor, né, o deputado Valdir, quando perguntado sobre o que ele teria para implodir o presidente, ele deu uma minimizada e disse que agora é a hora de apaziguar. Então, assim, acho que ele foi inteligente nessa fala, tem que ver se essa fala vai passar para ação, mas ele foi inteligente assim. Ele já saiu vencedor da briga, né? Não tá para extrair muito mais louros além desse. Então é hora mesmo de você pegar, aproveitar a sua posição de ganhador e tentar dar uma baixada no ânimo, em vez de ficar inflando ali o próprio ego. Enfim, vamos esperar na semana que vem. Passando para a economia, no dia de ontem a gente conheceu o número de vagas de trabalho criadas em setembro. Elas surpreenderam, ficaram acima do esperado. Foram criadas 157 mil novas vagas. Essas novas vagas foram criadas porque a queda nas demissões ela foi superior à queda nas admissões. Sim, as admissões de empregos formais ainda estão recuando. Então, para vocês terem uma ideia, na base mensal, ou seja, em relação a agosto, as demissões caíram 1%, enquanto as admissões caíram só 0,2%. Lembrar que esse nível aí de queda de 0,2% nas admissões, ela vem se mantendo praticamente em relação a junho, estável, tá? Mas vale a gente destacar que o salário médio real de admissão ele cresceu 0,4% em relação ao mês de agosto e cresceu 2,8% em relação a setembro de 2018. Então, ou seja, isso mostra um crescimento salarial que, de um lado, é impactado pelo crescimento do salário nominal mesmo e também pela inflação mais baixa, né, que faz com que o ganho real seja maior. É positivo, né, porque a gente sabe a importância do registro formal para a melhora do clima político, né, melhora da economia, melhora em consumo, etc. E principalmente aí essa aceleração no saldo do salário de admissão. Passando para externo, hoje a gente tem notícia divulgada aqui na madrugada do Brasil de dados bastante mistos na China. Então, o mais importante de todos foi o PIB do terceiro trimestre, que cresceu 6% contra uma expectativa de crescimento de 6,1%. Mas a produção industrial veio muito mais forte do que o esperado em setembro, com alta de 5,8%, contra uma expectativa de 4,9%, enquanto as vendas no varejo no mês ficaram em linha, em alta de 7,8%. Então, assim, já passando para os mercados, né, os mercados estão com variações modestas em relação a esses dados da China, né? Embora a gente saiba que esse crescimento do PIB de 6% já mostra ali aquele soft landing que o mercado tanto espera, ou seja, aquela desaceleração suave da China e também é impactada sem dúvida nenhuma por trade war, a produção industrial veio melhor que esperado, as vendas no varejo em linha, então os mercados estão meio sem direção única. Essa semana também tem votação do Brexit, né, nesse fim de semana, melhor dizendo, no sábado. Mais ou menos chance de 50% para uma votação favorável à saída do Reino Unido da União Europeia dentro do prazo, ou seja, 31 de outubro, e os outros 50% imaginando que vai ser necessário pedir uma extensão do prazo até janeiro de 2020. Então isso também deixa aí os investidores cautelosos antes do final de semana. No mercado doméstico a gente tem mais um dia de agenda bastante fraca, então a gente imagina que o nosso mercado aqui vai ficar muito de olho no mercado externo. Brasília hoje é vazia, então essa crise do PSL não deve continuar se refletindo, não deve fazer impacto. Curva de juros aqui com uma subida discreta, devolvendo um pouco dos ganhos aí nos últimos dias. E mais as moedas emergentes se valorizam, o real pega carona, se valoriza também. E a bolsa aqui brasileira de lado aí nesse início de mercado. Por hoje é só, eu espero vocês na segunda-feira. Bom fim de semana, tchau, tchau.